Olá, turma! Agora para esse segundo momento, para a disciplina de História, depois dessa chuva de essa tempestade de ideias que vocês tiveram, essa leitura das imagens que vocês fizeram, sobre o conhecimento prévio de vocês a respeito do conteúdo, agora nós iremos nos aprofundar no nosso novo assunto de História, que é os primeiros habitantes do Brasil. Esse assunto nós iremos estar trabalhando ele passo a passo, para estarmos compreendendo o todo sobre estes povos que já habitavam aqui o Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras onde é o atual Brasil, o território brasileiro. Então, quando ele chegou aqui, ele se deparou com um grupo linguístico, que foi os tupis. E eles possuíam características totalmente diferentes dos portugueses. A pele era diferente, a forma de falar era diferente, como se comportavam, isso tudo era diferente. Então, o seu costume, a sua cultura é algo totalmente diferente. O indígena, para ele sobreviver, ele precisa plantar, ele se alimenta da terra, da caça, da pesca, do plantio, da mandioca, do milho, das frutas. Então, era uma forma totalmente diferente da sua vivência com os portugueses. As suas habitações eram feitas do material que eles extraíam da natureza, isso, das árvores. Então, as suas casas, sua moradia era feita dessa maneira. E existiu um homem chamado Caminha, que ele enviou uma carta, um documento, para o rei de Portugal naquela época, o rei Manuel. E então ele descreveu tudo como eram as características dos índios, pessoas totalmente diferentes. A pele avermelhada, os cabelos bem pretos, bem negros, andavam nus. Então era algo totalmente diferente para eles, não é isso? Só que quando os portugueses tiveram contato com os indígenas, eles tiveram o quê? Um preconceito porque eles não quiseram entender, eles não quiseram compreender os costumes daquele povo, daquele grupo indígena que eles estavam tendo contato. E no Brasil existia 4 grupos etnolinguísticos que tinham uma língua e um costume em comum. Quais são eles? Tupi, Tapuia, Aruaque e Caraíba. Então, esses 4 grupos indígenas, eles possuíam uma língua e um costume em comum. Viviam em aldeias, as suas habitações eram as ocas. Então, tinha todo um costume, toda uma forma totalmente diferente dos portugueses. Agora, eu quero fazer um questionamento para vocês. Aprendemos na história o descobrimento do Brasil, não é isso? Mas deixa eu perguntar para vocês, aqui no Brasil já não existia um povo? Já não existia pessoas? Por que então se fala descobrimento do Brasil? Se aqui já existia pessoas que habitavam, não é? Porque quando Pedro Álvares Cabral teve o contato, na verdade os portugueses eles viam o índio como um elemento que pertencia à paisagem. Eles ficaram deslumbrados com aquela paisagem tão rica, tão diversificada. Então, eles atribuíam o índio como apenas um elemento, como se fosse um elemento da vegetação, os animais, os rios. Então, o índio ele não foi considerado como uma pessoa, como um ser humano, mas apenas como um elemento daquela paisagem. Porque, na verdade, vamos trocar o termo descobrimento por conquista, porque foi isso que aconteceu, não é? Já existiu um povo aqui. Os portugueses, eles conquistaram as terras aonde é o atual, o território brasileiro. Então, isso é de questionarmos, de pensarmos, o descobrimento do Brasil. Por quê? Porque o índio, ele pertencia a apenas um elemento da paisagem do Brasil. E esse nosso assunto, nós iremos estar trabalhando ele por partes, para compreendermos bastante
este povo, que é o povo indígena, tá bom? Então agora vocês irão fazer uma atividade, a leitura de um texto, e que é a nossa atividade de classe, tá bom? A respeito desses grupos que acabamos de aprender, esses grupos indígenas que existiam aqui no Brasil, tá bom? E para casa vocês vão fazer a leitura do texto que irei estar colocando no final da aula as páginas. Vocês irão fazer a leitura desse texto e na próxima aula eu quero que esteja na ponta da língua para as nossas discussões, tá bom? Pois até a próxima. Um forte abraço.